Ok, Isa. Posso começar? Pode. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Isadora, sou R4 da EPATO, da escola, e hoje eu vou apresentar o caso clínico da noite. Uma paciente procurou o pronto-socorro no dia 24 de agosto. Trata de uma paciente do sexo feminino, de 35 anos, solteira, recepcionista, natural e procedente de São Vicente, São Paulo. Ela chegou com uma queixa principal de fraqueza há 3 meses e febre. É uma paciente com um quadro de astenia, associada à perda ponderal, cerca de 5 quilos, de início aproximadamente 3 meses. Evoluiu há 2 semanas com febre mensurada, intermitente, com sudorese noturna eventual. O último episódio febril foi ontem, de 38 graus Celsius. Acrescenta alteração do hábito intestinal desde o início do quadro, intercalando períodos de constipação de até 6 dias, com diarreia 3 a 4 episódios por dia. Nega produtos patológicos. Em 17 de agosto, antes de procurar o pronto-socorro, mais ou menos uma semana antes, ela foi atendida por teleconsulta quando foi diagnosticada com anemia, sendo internada por 2 dias em serviço externo para administração de 2 concentrados de hemácia. Aqui eu coloquei os antecedentes pessoais. Ela é uma paciente transplantada renal, doador vivo, em 2005, o doador foi a mãe. A etiologia da doença renal dela é doença renal policística, autossômica dominante. Ela chegou a fazer diálise por 10 meses antes do transplante. Desenvolveu um diabetes pós-TX e também teve várias internações por infecções pós-transplante, principalmente infecção do trato urinário e IVAS. De epidemiologia relevante, desde o início desse quadro, ela referia que teve relações sexuais desprotegidas e uma viagem recente para a região litorânea paulista. Teve uma história de TB latente tratada aos 3 anos, negava etilismo e tabagismo. De medicações de uso contínuo, ela estava fazendo uso de prednisona, 5 miligramas, tacrolimus, sirolimus, atorvastatina, insulina NPH regular, nitrofurantoína e sulfa profiláticos. No exame físico, ela estava em regular estado geral, hipocorado 2 cruzes, hidratada, nictérica, cianótica, opneica. Estava estável, uma PA de 100 por 60, frequência cardíaca de 83, temperatura de 37,2, saturando bem. Neurológico, ausculta respiratória e cardiovascular sem alterações. No abdômen, ela tinha um abdômen plano, com ruídos presentes, mas tinha um fígado palpável a 5 centímetros do rebordo costal direito e um baço palpável a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo, tá errado. E tinha a cicatriz de transplante renal na fossa ilíaca direita. Esse é o quadro dela, se vocês quiserem, eu posso voltar na história, nos antecedentes. Volta na história, Isa. Ela veio há 3 meses, então, com astenia, perda ponderal, e há 2 semanas ela evoluiu com febre e sudorese. E também, desde o início do quadro, referia que tinha uma alteração do hábito intestinal. Né? E um pouco antes de procurar o pronto-socorro, internou por 2 dias para receber transfusão sanguínea de concentrado de hemácia. Tá, e deixa naquele slide, então, com os antecedentes. Isso aí, né? É isso. Carla, você quer dar algum palpite sobre o que está acontecendo com essa transplantada renal? Oi, doutora. Então, é uma paciente de 32 anos, né, que tem esse quadro dessa astenia, essa anemia já há 3 meses, uma perda ponderal, uma síndrome febril, tem uma hepatosplenomegalia, exame físico, é uma paciente imunossuprimida. Então, assim, de início, teria que pedir, né, toda a revisão laboratorial, incluindo sorologias. Pensaria muito em leishmaniose, por conta da febre e da hepatosplenomegalia, pela imunossupressão, sorologias para vírus B, C, HIV também. Tem essa alteração de hábito intestinal, acho que valeria a pena fazer uma colonoscopia também, por conta da perda de peso e alteração de hábito, apesar de ter 32 anos.
um ultrassom de abdômen total para avaliar mesmo, né, essa questão, a morfologia hepática e renal dela. Acho que de início isso. Bioquímica completa, incluindo função hepática, função renal, sorologias, ultrassom de abdômen, sorologias. Você acha que esse quadro intestinal pode explicar a febre dela de 3 meses aí, esse quadro geral? Você conseguiria fazer uma hipótese meio de juntar tudo? Doutora Maria Lúcia, desculpa interromper, Larissa aqui, R3. Oi, Larissa. Boa noite. Ô, Isa, deixa eu só tirar uma dúvida, porque eu entrei um pouquinho atrasada. Essa paciente teve perda de peso também? Como foi? Teve, Lares. Ela perdeu 5 quilos, mais ou menos, em 3 meses. Perfeito. E ela é transplantada renal, né? Eu acho que eu não descartaria uma doença linfoproliferativa para esse transplante, não, viu? Acho que eu adicionaria essa hipótese aí. Isso, eu ia falar isso, inclusive, com acometimento gastrointestinal também, apesar de ser raro, mas a gente tem que pensar nisso mesmo. Até o Rodrigo, quando ele esteve aqui com a gente, o Rodrigo Demato, ele ressaltou isso, né? Que esses doenças linfoproliferativas e linfomas associados à imunossupressão, Isso. que são mais de tubo digestivo, né? Exato. Então, é uma hipótese interessante essa para essa paciente. A Ádila, quer falar, Ádila? Você só escreveu aí que hipótese que você fez? Oi, doutora. Oi. Não, eu penso realmente tem que pensar em alguma doença oportunista, né? Eu acho que CMV também, gastrointestinal, poderia justificar, e uma doença linfoproliferativa mesmo. CMV, né, que você acrescentou. Vamos pedir a opinião. Alguém quer fazer mais alguma outra sugestão? Não, eu só acho que ninguém levou em conta 2 bolsas de concentrado de glóbulo vermelho, que também tem uma anemia junto, então, né? Pois é, por essa esplenomegalia, né, não sei se poderia ser uma queda hematimétrica por Citopenia por conta do sequestro, né, da esplenomegalia. Isso, ou pela doença crônica. A princípio não tem exteriorização de sangramento, né, Isa? Não. Certo. Sequestro nunca leva a esse grau de anemia, de você precisar a reposição de concentrado. O sequestro sozinho não explica. Tá bom. É que é uma paciente, né, que tem uma doença renal, é transplantada, a gente não sabe como é que anda esse rim, pode ser anemia de doença crônica, falar, mas sequestro não seria a explicação. Mas né? pode contribuir, doutora? Contribui pouco, porque, em geral, a gente atribui mais alterações de plaqueta e leucócito, e dificilmente você vai ter alterações importantes de série vermelha por hiperesplenismo. Então, eu acho que aqui nem deve ter contribuído muito, não. Para infiltração medular, né, pensando em calazar também, na leishmaniose, ou na própria doença proliferativa também. Sim, aí sim. Concordo. Também uma reativação da TB, né? Ela teve uma TB, tem esses sintomas aí de febre, perda ponderal, né? Ela teve TB? Não cheguei a ver, não. Ela teve uma TB... uma TB latente, tratada aos 3 anos. Aos 3 anos, né? 3 anos. Talvez ela fosse contactante e já tinha alguma alteração desde aquela época e fez um tratamento para TB latente. A gente não sabe direito qual foi a indicação, né? Não sabemos. TB, acho que sempre é um diagnóstico que cabe numa febre aí de origem indeterminada, de
de várias semanas, né, com consumo. Quer falar, Du? Eu queria perguntar para o Daniel se é uma bobagem, mas normalmente você tira os 2 rins na doença policística, quando você transplanta, você também já tira, e se eventualmente ficou, se esses cistos podem ter infecção. Perfeito, perfeito. É uma excelente pergunta. Os pacientes com rim policístico, ele tem um fenótipo muito específico, né? A doença típica é aquela doença que os rins, eles são muito aumentados de tamanho. Então, normalmente, eles estão ali por volta de uns 30 centímetros, cada um deles. E eles também sangram, e eles podem sangrar. Esses cistos, eles são muito loculados. Então, às vezes, o sangramento é para dentro do cisto, não tem exteriorização para a via urinária, então você acaba não sabendo se essa anemia pode estar associada com algum tipo de sangramento cístico também. Os pacientes transplantados, a gente não tem o costume de tirar os 2 rins, tá? A não ser que o rim é tão grande a ponto de não ter espaço no abdômen para você colocar um rim novo, né? E normalmente esse rim é colocado na fossa ilíaca direita, normalmente. E pelo visto aqui que é um TX renal da mãe, a mãe não é afetada. Como é uma doença dominante, provavelmente a mutação veio do pai. Então a mãe deu um rim normal para ela, que mede ali por volta de uns 10, 11 centímetros, né? Então os outros rins continuam lá. A não ser que o rim não dê espaço para você colocar um rim novo, aí a gente não faz nenhum tipo de cirurgia, tá? Porque senão aumenta muito a morbidade cirúrgica. E uma coisa interessante é aquilo que você falou em relação a cisto infectado. A gente pode ter tanto cisto renal infectado, e que pode ficar ali por um tempo, né? Às vezes é até difícil de tratar. E tem uma outra questão que vocês falaram da hepatosplenomegalia, que os pacientes com rim policístico, eles também têm um fenótipo de cisto hepático. Eu acho que por isso que eles me chamaram aqui também, para poder falar um pouquinho. Que a gente acaba pensando que esse aumento do fígado dela no exame físico pode ser também relacionado, talvez, a cistos hepáticos. E, em se tratando de cisto que está ali preso, né, loculado, pode ter infecção cística, pode também ter sangramento cístico, então, pode estar tudo associado. Respondida a pergunta? Obrigado. Eu poderia fazer também algumas hipóteses aqui? Isso, em relação ao quadro clínico, o que você achou das hipóteses que o pessoal fez? Quais são as suas? Tá, eu gostei de todas. Mas aí, vamos lá. Eu gostei muito da síndrome febril. Eu acho que a primeira que a gente tem que pensar é a infecção mesmo, né? Não tem jeito. E em se tratando de paciente com rim policístico, que provavelmente... Espera aí rapidinho, enfim. Desculpa. Então, em se tratando de paciente transplantado, eu tenho que pensar nisso, né? Então, infecção bacteriana, infecção viral, parasitose, TB, por conta dessa história. Eu gostei muito de todas as hipóteses. Às vezes é difícil a gente dar esse diagnóstico, porque, como é loculado, a gente não tem um exame muito específico para poder dar diagnóstico de infecção bacteriana, por exemplo, no cisto infectado, tanto renal como hepático. A síndrome anêmica, eu não sei qual é o nível de disfunção renal. Essa paciente é transplantada há 16 anos. E, normalmente, quando os pacientes eles são transplantados há tanto tempo assim, eles já podem ter um nível de disfunção renal a ponto de ter anemia relacionada a isso. Então, eu também pensaria, né, nessa síndrome anêmica relacionada à disfunção renal ou não. Então, a gente está esperando os exames. A síndrome consumptiva, eu pensei que era um pouco mais, né? Mas 5 quilos em 3 meses, talvez pode estar associado com o acometimento sistêmico infeccioso, talvez. E síndrome neoplásica, eu não posso deixar de pensar, né? A paciente transplantada há 16 anos, como ela foi transplantada pela mãe e teve várias infecções lá no início do transplante,
provavelmente ela já mudou essa imunossupressão há muito tempo. Então, esse esquema imunossupressor dela aqui não seria o normal, talvez, de um esquema imunossupressor de doador vivo, principalmente a mãe, mas eu pensaria também assim, no neoplásico associado. Mas foram todas muito boas, muito boas. Acho que é isso. Muito bom. Vamos em frente, Isa? Vamos. E aqui, então, eu trago os primeiros exames laboratoriais da internação. A paciente foi internada no Hospital São Paulo, ficou na enfermaria da clínica médica. E aqui, primeiro, são os exames da entrada, com um HB de 10,3, era uma anemia hipomicro, com uma plaqueta de 116.000, AST, ALT, bilirrubina normais, assim como o INR, albumina. A creatinina dela da internação de 3,87, ali no canto eu coloquei que a basal dela está em torno de 2,5 a 2,8, e uma PCR de 28,5. E ali no dia 1º, 1/9, basicamente não houve, na verdade teve uma queda importante do HB, né, do dia 24 para o dia 1º, caiu de 10,3 para 7,6, permanecia a plaquetopenia, a albumina já caiu mais um pouco para 3, permanecia a disfunção renal, e o PCR ali já deu uma queda. No exame de urina, mostrava essa proteinúria de 0,75 gramas por litro, só, sem leucocitura importante, eritrócitos normais. Na internação, nos primeiros 3 dias, ela fez febre aferida, mais ou menos 38 graus, 38,3, nos 3 primeiros dias da internação. E aqui, seguindo, como vocês falaram, foram solicitadas algumas sorologias, pesquisaram algumas infecções oportunistas. Então, para hepatite B, ela é imune por vacina, eu esqueci de colocar o anti-HBC também é positivo, anti-HCV não reagente, o PCR de COVID negativo, HIV não reagente, assim como sífilis, VDRL e treponêmico não reagente. Foi feita a quantificação do DNA do citomegalo não reagente, veio sorologia para Epstein-Barr e IgG reagente, IgM não reagente, e pesquisa de antígeno para criptococcus não reagente. 2 protoparasitológicos de fezes negativos, coprocultura negativa, pesquisa de isospora também negativa, assim como de Cryptosporidium também negativa. Também foi feito culturas, urocultura negativa e hemocultura, 2 amostras também negativas. Eu vou seguir com o exame de imagem. Espera só um pouquinho, só para... Isadora, dá uma voltada. Volto. Ela chegou com 10 depois de 2 transfusões. Ela ficou uma semana no hospital, caiu para 7,5. Foi. Mas a transfusão não foi por causa... Foi antes. Ah, foi antes? A transfusão foi antes. Foi uma semana antes de internar. Ah, tá. Foi uma semana antes de internar. E ela não teve esterilização, Isa? Não teve esterilização. E nessa semana aqui, aparentemente, teve alguma introdução de antibiótico, porque a proteína C deu uma diminuída. Foi, na Ela internação... fazia febre. Sim, na internação, por conta dessa alteração, acredito, por conta da alteração do hábito intestinal, pensaram em algum foco abdominal e fizeram metronidazol. Só metronidazol. Só metronidazol. Tem marcador de hemólise, Isa? Eu lembro que tem LDH dosado normal e a bilirrubina indireta normal. Ela já tinha imagem abdominal, porque o começo eu perdi, comecinho. Ainda não mostrei. Mas prévia que você fala? Para ver se ela tem cisto hepático. Eu não coloquei, não. Ah, tá. Mas depois eu posso comentar. O que você acha dessa anemia dela, Daniel? Esquisito, né? Ela foi transfundida, levou lá para 10 e pouco, aí com uma semana ela cai de novo. Hemólise seria uma boa hipótese, né? Sem exteriorização, mas parece que os marcadores mais óbvios aí estavam ausentes. Eu estou olhando aqui pela creatinina basal dela, então ela já é uma paciente com disfunção renal de enxerto aí, né? O enxerto dela já não é funcionante.
nem um pouco funcionante. Não sei, inclusive, se no conservador, desculpa, eu agora pensando assim, ela não usava eritropoetina, né? Não. Não. Então, assim, talvez era uma paciente que já tinha uma alteração de eritropoetina lá atrás, mas com esse processo infeccioso, eu estou associando, parece infeccioso, talvez pela essa PCR aumentada, essa febre aí, vamos ver a imagem depois, mas eu estou associando relacionada à disfunção renal junto com o processo atual. É uma queda bem importante de HB. Se ela não teve exteriorização, pela história clínica de cistos, talvez penso em ruptura cística em algum momento, entendeu? Uhum. Acho que, por enquanto, é isso. Hemólise é uma boa hipótese também. Muito bom. Podemos ir, Du? Sim, eu só quero dar boa noite para o doutor Gama. Boa noite, doutor Edu. Eu cheguei atrasado e eu cheguei em casa agora. Eu digo, deixa eu abrir rápido aqui para ver se eu pego a sessão aí do andar da carruagem. Boa noite, doutora Lúcia. Boa noite. Boa noite, Gama. E aí, doutora Lúcia, eu acho que até comentar uma outra coisa. Esse do dia 24 é do dia da internação no hospital? Na entrada no hospital. Tá. Então, assim, talvez ela estava imunoconcentrada aqui também, talvez. Não sei se ela estava... porque ela estava febril, ela estava infectada, parecia, né? Então, talvez expandiram, talvez ela estava imunoconcentrada, acabou diluindo um pouco mais. Ela estava imunoconcentrada. Pode ser também, não seja tanto assim uma queda, né, da hemoglobina, seja uma hemodiluição, né? Tá bom. Então, vamos para o primeiro exame de imagem, uma ultrassonografia de abdômen superior, você mostrava um fígado conforme dimensões normais, contornos regulares e a cotextura homogênea, com lesões císticas simples no segmento 6, sem fluxo ao estudo do Doppler, medindo até 2,7 centímetros. Vê a porta pérvia de calibre preservado, sem dilatação de vias biliares, vesícula e pâncreas sem alterações, um baço apresentando volume aumentado e a cotextura normal, com índice esplênico de 85. A ausência de ascite. Tem também uma tomografia que ela fez no mesmo dia. Posso mostrar? Vou mostrar. A tomografia ela fez no mesmo dia, mostrando uma hepatosplenomegalia, um índice esplênico de 920, notando-se imagem nodulares hipoatenuantes no parênquima hepático, inespecíficas, mas prováveis cistos. Circulação colateral periesplênica, vesícula de paredes espessadas, hipodistendida, espectro reacional, pequena dilatação das vias biliares intrahepáticas, hepatocolédoco dilatado, medindo 1,2 centímetros, linfonodomegalias localizadas na cadeia paraórtica, mesentérica, aumento maior e no hilo hepático, inespecíficos. Rins nativos, de aspectos policísticos, de dimensões reduzidas, e o enxerto renal na fossa ilíaca direita de morfologia preservada. Eu até coloquei aqui, a tomo foi sem contraste, mas eu coloquei aqui alguns cortes, só para vocês verem que o fígado realmente era grande, o baço também, e aqui, acredito que eram as lesões nodulares e podências que ele estava descrevendo, e aqui eu coloquei os rins nativos com os cistos renais. Então, vamos voltar para a Carla. Carla, o que você achou dessas imagens? Então, doutora, depois que ele falou o doutor Daniel falou da possibilidade desses cistos, né, fiquei pensando mesmo em alguma infecção local, talvez até num abscesso aí com um quadro clínico um pouco mais arrastado. A tomografia mostra, né, essas imagens nodulares, agora, sem contraste, fica um pouco mais difícil da gente avaliar a etiologia dessas lesões, né, estou só lendo aqui. Acho que o ideal seria fazer com contraste, né, para a gente conseguir ter uma avaliação melhor. O que me chamou um pouco a atenção também é essa dilatação de vias biliares, esse hepatocolédoco dilatado, não sei se isso poderia ser por alguma compressão ali de alguma dessas lesões nodulares. Tem essa linfonodomegalia, né, que pode ser
só reacional, algum processo infeccioso, mas também fico pensando em algo linfoproliferativo, né? Ainda não deixo de descartar essa hipótese, ainda mais por essa anemia que a gente não sabe muito bem a etiologia, né? Pode ter algum quadro hematológico sobreposto. E da parte dos rins, ele fala desses rins com as dimensões reduzidas, né? Não sei se um cisto ali infectado ou algo nesse sentido que a gente estava pensando poderia, assim, eu achei a tomografia com característica de estar inocente para esse lado, não me chamaria tanta atenção nesse momento. Mas a primeira hipótese dessas imagens aí do fígado, tanto no ultrassom quanto na tomo, o que você acha que seria? Assim, provavelmente seria uma doença policística. Doença policística, né? Acho que é o mais provável aqui nesse ponto, né? Sim, com certeza. É só mesmo por ela ter esse, né, quadro investigativo que pensaria em outras causas. Mas eu ainda, assim, eu tô falando isso porque eu tô vendo a TC e tendendo mais para hepato. Mas é um quadro que eu ainda fico com a hipótese de ser algo infeccioso ou linfoproliferativo. Uhum, sim. Agora, o que você acha do fato dela ter esplenomegalia? Tudo bem, você já levantou aí algumas causas, que essa esplenomegalia poderia estar associada ao quadro infeccioso, ser uma doença linfoproliferativa, mas estávamos vendo aqui que, além da esplenomegalia, ela tem uma circulação colateral periesplênica, né? O que isso te sugere? Hipertensão porta, né? Hipertensão porta. E por que raios que você acha que ela teria hipertensão portal? Como é que você junta? Ela teria uma hipertensão portal não cirrótica, né? Pelo aspecto do fígado na tomografia. E por não ter. Cirrótica, perfeito. E aí, então, a gente teria que investigar. Não sei se essas imagens nodulares, eu acho que não traria alguma compressão ali de veia porta, extrínseca, mas pelo aspecto aqui descrito, não acredito que seja. Uhum. E são mais lesões dentro do parênquima hepático, né? Você não tem aí uma compressão extrínseca maior. Sim. Essa linfonodomegalia também não parece ser uma causa de compressão extrínseca. Uhum. Como é que junta? Alguém quer dar um palpite? Como é que junta doença policística, renal e hepática, que nós estamos achando que ela tem, com hipertensão portal? Estamos deixando um pouquinho de lado infecção, anemia, essas coisas a gente vai resolver depois. Uhum. Mas, em relação a isso, a esses achados, alguém quer dar algum palpite? Larissa, te sugere alguma coisa? Doutora, eu estou pensando aqui. Ninguém quer dar uma opinião como juntar doença? Ultrassom tinha Doppler, Isadora? Oi, doutor? Tinha Doppler na porta no ultrassom? Tinha. Era com dupla. E ele era normal. É. O calibre da porta também. Na verdade, não foi descrito. É calibre preservado, sim. Na ultrassonografia ele não viu tanta... Normal, né? Mas esse ultrassom dá um tamanho não tem, né? normal. Então, Oi, Sibeli. que nesse ultrassom fala que o tamanho do fígado é normal, quando a tomografia viu uma hepatomegalia, né? E aí, então, até que ponto a gente confia muito no ultrassom, né? O ultrassom não viu circulação colateral, não viu fígado grande, mas foi mais enfático em dizer que as lesões eram císticas, né? Porque na toma ele ficou meio em cima do muro, né? No ultrassom viu bem que não era isso. Eu não sei se
Eu entendi, mas as lesões no segmento 6, e pelo menos pela tomo, também elas parecem ser meio localizadas, né? E ele acha que tem dilatação, ela parece mais segmento 6 mesmo. Pois é, Ela está difusa? isso que eu até fiquei na dúvida, porque da doença renal policística e da doença hepática, pelo menos, acho que eu vi um caso no ambulatório, é um acometimento mais difuso, né? Então, assim, não sei se ele pode cursar assim, com um padrão mais localizado, cometendo só um segmento. E também justificando a dilatação de vias biliares intrahepáticas, parece que pelo que tá escrito, que seria meio uniforme, né? E um hepatocolético dilatado. Não saberia juntar essa hipertensão portal, doutora Maria Lúcia. Então, assim, o jeito que eu juntaria é se ela tivesse associado a isso uma fibrose hepática congênita, que é o que se associa, né, muitas vezes com essas doenças císticas, que aí não seriam exatamente cistos hepáticos, mas cistos da via biliar, caracterizando um Caroli, né, e que pode cursar com fibrose hepática congênita. Não sei. Eu acho que seria uma forma de juntar, né? Posso? Pode falar, professor Gama. A veia porta tinha fluxo normal? O Doppler, com essa veia porta de calibre normal, uma esplenomegalia com circulação perisplênica. Será que isso não é segmentar essa hipertensão portal que a gente está vendo aí? Porque o calibre da veia porta está normal, o fígado é aparentemente sadio, exceto esses cistos, função hepática preservada, e a circulação colateral é só perisplênica, né? Pode ser. No Doppler não tem nada, né, Isadora? Não, doutor, no Doppler não apareceu O trombo nada. ali, na circunvizinhança do baço, ali na circulação esplênica, não tem nada, né? Não. Ela tem endoscopia, porque a endoscopia Tem. ajudaria, né? Se tivesse variz só de fundo gástrico, ou se tivesse Vou variz mostrar aqui. de Ela esôfago. fez na internação a endoscopia, que mostrou 4 cordões varicosos de Então finos ela tem calibres, hipertensão portal. tem hipertensão portal. É. Sem sinal da cor vermelha, gastrite erosiva moderada de antro e a colonoscopia macroscopicamente normal. Perfeito. Então a gente fecha que ela tem hipertensão portal mesmo, né? Isso. A despeito do Doppler não ter. A ideia da doutora Lúcia da fibrose hepática congênita é atrativa, né? Doutora Lúcia? Eu acho que sim, porque é uma hipertensão portal não cirrótica. Não cirrótica, Ela é não cirrótica, a gente tem aí as características, né? Posso prosseguir? Pode. Então, assim, a paciente, ela teve alta num contexto que foi realizada até uma biópsia de um linfonodo epigástrico, estavam suspeitando de linfoma associado à imunossupressão pós-transplante, e foi isso, com uma biópsia do linfonodo e de medula óssea também. Isadora, ela usa a azatioprina há quanto tempo? Não, doutor, ela não usava, assim, eu não tenho o tratamento prévio imunossupressor dela, né, mas nos últimos anos ela fazia uso de tacrolimus, sirolimus e prednisona. O Daniel acha que ela deve ter trocado muito. Ela deve ter trocado. Né? Provavelmente. Eu não... Isso, esse esquema de imunossupressão é um esquema diferente para uma paciente que está tomando o rim, está pegando o rim da mãe, né? Um esquema um pouco forte, né, para ela. Provavelmente ela usou azatioprina lá atrás, provavelmente. Mas eu queria comentar um negócio que vai talvez ajudar vocês também no... Eu estou pensando aqui no diagnóstico final também. Por quê? Ela foi transplantada muito cedo. Ela foi transplantada com 19 anos. Ela tem 35 anos hoje. Ela foi transplantada com 19 anos e ficou em diálise durante quase um ano. Então, ali por volta dos 18 anos, ela já tinha disfunção renal.
a doença renal policística autossômica dominante, que é a mais comum, né, e que está mais associado com cisto hepático, e aquele cisto hepático, assim, abundante mesmo, aquele monte de cisto, ela é uma doença que pode pegar, mas os pacientes, eles entram em diálise por volta ali dos 40 anos para frente, 40, 50 anos. Então, pensando em alguma doença dominante que está acometendo tanto o rim como o fígado, então eu já acho meio estranho. A outra coisa é que doença renal policística autossômica dominante com rim pequeno não existe. Então, ela tem uma doença cística renal, tá claro aí para a gente ver, né, na tomografia, né? Também tem cisto hepático, mas eu estou questionando esse diagnóstico de DRPAD que eles deram, que a Nefro deu lá atrás. Porque não é comum, com 19 anos, um paciente com doença dominante entrar em diálise com rim pequeno. Inclusive, quando a gente faz o fluxograma, né, de doença renal policística, renal mesmo, a gente vê o tamanho renal. O tamanho renal para a gente é fundamental. Porque se o rim é grande, é muito claro para a gente que é uma doença cística dominante. Se o rim é pequeno e principalmente está associado com alteração hepática, e aí a gente entra na questão da fibrose hepática, a gente já pensa em uma outra doença de um outro caráter, de uma outra herança, que não seria dominante, seria recessiva, que são genes diferentes, com proteínas diferentes, que são doenças diferentes, né, cometimentos extrarrenais diferentes também. Então, caso interessantíssimo, estou gostando aí de ver. Então, ela teve alta nesse contexto, e aí ela retornou no nosso ambulatório em novembro de 2021. Ela recebeu alta no dia 5 de setembro, e da alta até esse retorno ambulatorial, ela apresentou descompensação em HDA varicosa, ascite PBE, onde ela ficou internada em serviço externo. E aí ela estava fazendo uso já de beta-bloqueador, de diuréticos, norfloxacino por conta da PBE, e de imunossupressão estava com tacrolimus, prednisona e a insulina para o diabetes. E aí, no ambulatório, a gente checou o resultado, deixa eu mostrar antes os exames, né? No retorno do ambulatório, ela mantinha a anemia, a plaquetopenia, não tinha saído na internação resultado de canaliculares, ela tinha uma fosfatase alcalina normal, ali no dia 16 de dezembro, um pouquinho aumentada, e gama-GT um pouco elevada também, mais ou menos 2 vezes o limite superior da normalidade. E aqui em dezembro a gente vê que ela recuperou um pouco a função renal também. Tinham solicitado também alguns autoanticorpos, Confante, Musculiso, anti-LKM1 negativo, AMA negativo, mais IgG aumentada, de 2.767, uma IgM um pouquinho aumentada de 178. E aí, nesse retorno ambulatório, a gente checou o resultado da biópsia de medula, que veio uma medula óssea normocelular, normomaturativa, com discreto infiltrado linfóide intersticial, provável reacional, e um leve retado maturativo eritroide. E a biópsia de linfonodo abdominal foi escassa, a amostra de tecido linfóide, não foi muito conclusiva, mas na amostra não tinha nada para neoplasia. E o que aconteceu? Ela, nesse período da internação e até o retorno no ambulatório, eu não sei em que contexto foi feita essa biópsia hepática, que não foi feita no Hospital São Paulo, mas foi feita no HRIM, que eu acho que talvez tenha sido alguma internação dela nesse período, que a gente não acompanhou. Desculpa te interromper, mas normalmente ela é transplantada com a gente, então, né? Então, quando tem disfunção de enxerto, normalmente a gente interna mesmo para poder biopsiar rim. Eu achei interessante biopsiar o fígado aí nesse contexto, né? Uhum. Eu não sei se biopsiaram o rim dela também lá nesse contexto, né? Mas normalmente a gente interna direto do ambulatório no hospital para investigação. Não biopsiou o rim. E o quadro febril dela resolveu? Resolveu, doutora, resolveu. Ficou na internação só nos primeiros 3 dias de internação e não teve mais. Não teve mais? Não. Tá. Daí internou com essas descompensações hepáticas. A anemia não precisou mais de transfusão, ficou estável? Ficou estável na faixa de 8, 9, 9,5. O doutor Daniel lembrou que ela transplantou com 19 anos, né? Tem 35. E ele diz que certamente ela fez azathioprina
lá atrás no esquema de imunossupressão. Será que ela tem uma hipertensão portal não cirrótica induzida por azathioprina? Acho que é sempre uma hipótese, né? A gente, aí só mesmo aquelas biópsias grandes, representativas, poderiam dar algum... Agora, aí, eu vou perguntar de novo, ela não fez... eu fiquei guardando aquela ideia da elastografia, né, do FibroScan. Ela não fez elastografia, fez? Não, doutor, não. Não fez, né? Elasto não. como que era mesmo esse conceito? Que se você tem um paciente desse com uma hipertensão portal, uma elastografia menor que 10, né? Isto já exclui aí a possibilidade de uma doença hepática crônica avançada do tipo cirrose e se encaixaria mais na possibilidade da hipertensão portal não cirrótica, seja ela primária, seja secundária a tantas outras causas quanto, por exemplo, a azathioprina, né? Era 10, né? Era 10, o cutoff, O que eu achei esquisito nessa paciente, que eu nem estava me lembrando disso, ela descompensou uma hepatopatia, né? Fez ascite, TBE, ela fez coisa de cirrótico, né? Sim. Porque se ela fosse só uma hipertensão portal não cirrótica, ela não explicaria essa descompensação aí que ela fez, né? Pois é, juntando, ela tinha até essa IgG aí também um pouco muito alta, né? mais Ela teve aumentada. até HDA lá na descompensação, ela tinha varizes finas. Oi, doutor. Até HDA. Foi HDA, PVA e ascite. Estranho. Casinho complicado esse aí. Eu acho que eu talvez tenha a hipótese para a anemia dela, porque ela já está com a disfunção renal já bem avançada, né? Então, talvez ela está faltando eritropoetina para ela mesma. Então, eu acho que o pessoal lá da nefro, do transplante, talvez estava até pensando na possibilidade. Eu não sei, né? Também não conheço o caso. Mas é uma anemia que, com a medula dessa, que estou considerando ok, então talvez ela está perdendo pela gastrite erosiva, talvez, né, perde um pouco, mas também tem um componente renal aí, com certeza. A taxa de filtração dela é menor do que 30 há muito tempo, né? Então, nesses casos, falta eritropoetina mesmo. Certo. E tem um certo retardo, né, na parte eritroide da medula, então a medula não está conseguindo correr atrás, né? Isso aí. Então, acho que tem esses vários fatores causando essa questão da anemia dela. Pois é, pelo que estou entendendo a cronologia, ela saiu da clínica médica em agosto e ela voltou em novembro. Isso. Nesse período ela sangrou, provavelmente ela internou no HRIM. Eu acho que foi, doutor. Então, e a gente chegou a fazer interconsulta lá? Nós estamos fazendo? Nesse período, não. A gente respondeu a interconsulta dela na primeira internação em agosto, né? Quando ela ficou na clínica médica. Ela ficou na clínica médica e no último dia, na verdade, chamaram a gente um dia antes de alta. E aí ela reapareceu no nosso ambulatório em novembro, após essas descompensações e com o resultado, inclusive, da biópsia hepática. E ela, que é difícil saber, né? Você não tinha nenhum resumo de alta para saber se teve mesmo uma peritonite bacteriana? Não tive. Isso foi na revisão de prontuários das consultas, né? Inclusive, ela vindo já tomando norfloxacino. E no nosso portal não tinha nenhum líquido acítico dela. E essa hipótese... Mas, de fato, ela tem ascite. Ela fez uns outros exames de imagem, uma ascite leve, pequena. E essa hipótese do Daniel, deles terem começado a dar eritropoetina? Não. A consulta está anotada? Novembro? Eu não vi a consulta do HRIM. A gente não tem acesso do ambulatório dele. Não, acho que não voltou no nosso ambulatório em novembro, não foi? Não voltou, foi voltar só em novembro. Ela não estava tomando eritropoetina, não. Então, vamos? Vamos, vou mostrar a biópsia. Então, na biópsia hepática, não disse quantos partos portas tinha, mas
fragmentos de parênquima hepático apresentando arquitetura alterada, com alargamento dos espaços porta por fibrose moderada, com formação de septos interportais e delimitação de nódulos de hepatócitos com alterações degenerativas e disposição trabecular mantida. Nos septos fibrosos, identifica-se proliferação de estruturas ductais irregularmente dilatadas, algumas delas ocupadas por pigmento biliar, além de infiltrado inflamatório linfocitário. Deu como conclusão hepatopatia crônica com fibrose portal, formação de septos interportais e nódulos e colestase intracanalicular. Doutora Lúcia, até coloquei umas figuras, se você quiser comentar. Tá. Porque essa biópsia a gente não teve acesso, porque é uma biópsia lá do agarrim. A gente até solicitou já revisão. Ela já veio? Não. Para revisão? Existe um pouco essa dificuldade, assim, de liberar as biópsias lá do agarrim para a gente fazer revisão aqui. Mas, assim, lendo, tem bastante fibrose, delimitando nódulos, dá a impressão que tem uma hepatopatia avançada de fato, né? Agora, o que chama atenção é essa história aí, que nos septos fibrosos tem uma proliferação de estruturas ductais irregularmente dilatadas, né? E algumas ocupadas por pigmento biliar. Então, é isso aí que chamou a atenção, que é uma coisa que a gente não costuma ver, essa dilatação irregular dos ductos biliares. Então, a Isa trouxe umas fotos aí do que a gente acha que tinha na lâmina. Então, eu trouxe umas imagens aqui, não é da paciente, né? Mas aqui é essa lâmina de uma paciente com fibrose hepática congênita, que mostra que, na verdade, aqui a expansão fibrosa, né, do espaço portal, e a gente vê aqui no septo fibroso que tem as estruturas dilatadas ectasiadas, que são, na verdade, ramos dos ductos biliares, né, que é exatamente como foi descrito na biópsia. Aqui, nesse caso, a gente vê que essa fibrose, ela acaba delimitando, como eles falam na fibrose hepática congênita, que é um dos achados, ilhas de hepatócitos com estrutura preservada, que inclusive aqui tem a veia centrolobular no centro, né? Então, essa expansão fibrosa vai formando ilhas de hepatócitos. Aqui nessa imagem também a gente consegue ver essa expansão fibrosa bem importante, formando essas ilhas de hepatócitos, e aqui na próxima imagem tem até uma imagem mais perto, com também mostrando vários ductos biliares dilatados irregularmente, e alguns com bile, né, no interior. Dá a impressão que é exatamente isso, né? E ainda com o parágrafo anterior, lá, Isadora, volta lá, dizendo que a distribuição trabecular estava mantida. É bem isso que você mostrou nas fotos. Com disposição trabecular mantida. Nódulos de hepatócitos bem... Eu fiquei em dúvida quando ele fala nódulos de hepatócitos, a gente pensa logo em cirrose, realmente, né? Mas não tem distorção de... Não distorce a arquitetura, né? Ai, a gente precisa muito dessa biópsia. Daniel, ajuda a gente lá. Mas pode... Gente, se eu soubesse que tinha uma biópsia hepática, eu tinha pegado para vocês. A gente não tem esse problema, não. Pode pedir. A gente consegue, sim. Depois você me passa o nome dela, né? E a gente consegue a imagem. Pode. Consegue a lâmina, inclusive. A gente queria a lâmina, Não, com certeza. Legal. Com certeza. Consegue, sim. E aí, por conta desses achados que sugerem fibrose hepática congênita, no ambulatório a gente solicitou uma colangio-ressonância. Ela fez no dia 2 de maio, que veio um fígado com dimensões aumentadas, contornos ondulados, notando-se dilatação cística das vias biliares intrahepáticas no lobo direito, medindo cerca de 3 centímetros. Veia porta e hepáticas pérvias, ausência de dilatação das vias biliares intrahepáticas, vesícula normal e esplenomegalia homogênea. Então, por isso que a gente pediu a colangio. Foi por isso que a gente pediu a colangio. Ficou na dúvida se aqueles nódulos, aqueles cistos que o ultrassom estava vendo, que a tomo estava vendo, se eram cistos mesmo ou se eram dilatações císticas da via biliar.
já que a biópsia estava apontando para fibrose hepática congênita, né, que se associa a Caroli, e não a doença policística autossômica dominante, como o Daniel estava falando, que já estava bem estranho por causa dela, né? E aí a Colangio confirmou que os cistos eram da via biliar, e não cistos hepáticos, né? E esse você não tem imagem? Não, porque foi feita fora, Ah, tá. essa colangio, infelizmente, mas muito legal esse caso. Como, Muito bacana. E quando junta o Caroli nas vias biliares, dilatações na via biliar, com a fibrose hepática congênita, isso chama síndrome de Caroli. Eu até coloquei aqui. Isso. Fala aí. Quem quiser comentar. Olha que interessante, né? Porque, nesse caso, ela tem uma doença renal policística autossômica recessiva, que é muito, muito raro, muito raro. Aí faz sentido ela ter essa disfunção renal muito cedo, né, na adolescência, precisar até de transplantar. Tem algumas crianças que elas nem evoluem, elas morrem, ela tem morte neonatal das crianças que apresentam doença renal policística autossômica recessiva, que é específica no gene da fibrocistina, se eu não me engano, que eu acho que deve ser mais ou menos a mesma proteína que tem ali no fígado para poder causar essa alteração. Na doença recessiva renal, ela não forma cisto, então, na policística dominante, a gente tem como se fosse a formação do cisto e um destaque do cisto do túbulo renal. Na recessiva, ela tem uma dilatação do túbulo, ela não forma um cisto. A gente vê macroscopicamente como se fosse um cisto, mas lá na microscopia, ela é a dilatação do túbulo, justamente, né, por conta dessa alteração nessa proteína. E essa figura que você mostrou aí, com certeza é uma doença policística autossômica dominante. Isso aí eu não tenho dúvida que é dominante. Por conta do tamanho do rim. Por conta do tamanho do rim. Agora, a recessiva, ela é pequena. Entendeu? Ela pode ser grande também, mas em comparação com as crianças, porque no adulto a gente não vê muito doença recessiva. É muito, muito raro mesmo. Tá? Então, casão, muito interessante. Infelizmente, o diagnóstico é por genética, né? Então, a gente consegue só dar o diagnóstico definitivo na genética. A gente não tem aqui, infelizmente. Mas você já estava desconfiado desde o começo que era recessiva, né? Interessante. Não, mas assim, é porque ela me falou no início, falou assim, porque ela já me deu um rumo de qual seria o final. É porque eu não sei como que é a apresentação de vocês aqui, ela me explicou. Mas, claramente, para mim, depois foi vendo as imagens, né, com a história, com a idade, que são os detalhes que eu não sabia, para mim, é bem claro, ela não tem doença dominante. Não tem. É recessiva, com certeza. E quando é recessiva, o que você vai ter no fígado é o Caroli. Pode ter Caroli. Pode estar associada, né, com a síndrome de Caroli. É raro também. É porque a síndrome de Caroli já é rara, né? A recessiva já é rara. Eu acho que a síndrome de Caroli é mais rara ainda. Mas pode ter. Inclusive, em relação à fibrose hepática, eu gostaria de saber de vocês, inclusive, que vêm mais do que eu, se vocês acham que essa imunossupressão de 15 anos, que ela está transplantada há 15 anos, né? 16 anos. Ela é transplantada há 16 anos. Vocês acham que essa imunossupressão pode ter alguma coisa de proteção, talvez, a essa fibrose apareceu só agora? Porque eu imaginaria que essa fibrose, pensando em doença recessiva, apareceria bem lá na infância mesmo, na adolescência, e talvez ela já descompensaria ali. E esses são os casos de Caroli que a gente vê em literatura, né? Mas, não sei, eu acho que ela descompensar agora, que ela está com 30 e poucos anos, né? 35. Agora que ela está tendo sangramento digestivo e tudo mais, eu acho que é
A história natural da doença. Não sei, a gente não tem experiência também, né? Que é tão raro, né? Não sei, o que você acha, Edu? Eu acho que eu vi uns 2 ou 3 casos de fibrose hepática congênita, e às vezes são, geralmente na infância, adolescência, que são pegas com baço grande, né? Hipertensão portal, e pelo menos acho que as 2 meninas que eu acompanho mais tempo, elas nunca tiveram nada do ponto de vista de descompensação do fígado. Elas andam com plaqueta de 80, 90 mil, é um baço grande, e a gente monitora a sua hipertensão portal. Meio, se precisar ligar ou não, mas eu tenho uma delas que vem com frequência, né? Realmente a vida dela, o problema dela maior é litíase renal, que ela fica tendo um monte, mas eu acho que eu concordo, porque acho que a hipertensão portal vai piorando, uma hora vai sangrar e talvez faça o diagnóstico. Mas, por coincidência, essas 2 foram mais na esplenomegalia de consulta com pediatra. E acabaram biopsiando, a Valéria acho que viu os 2 casos. Mas é bem legal esse caso, hein? Bem Só fiquei na dúvida aí, eu gostei do diagnóstico inicial da Carla, de lembrar de leishmaniose. Uhum. E será que 5 dias de metronidazol resolveu todo aquele... Eu acho que talvez fosse uma colangite que ela estava tendo, em algum desses cistos, né? Ela fez alguma coisa parecida com proteína C alta, não sei se teria outro diagnóstico para essa febre que começou tudo. Parecendo que hoje ela está ótima, sim. Hoje ela tá bem. Pois é, eu também achei estranho essa febre, não sei se foi uma colangite que ela fez, mas eu cheguei a ver uns relatos de caso de umas pacientes que abrem parecido com ela, com uma história de hepatosplenomegalia já há uns anos e depois abre com uma história de febre, aumento de volume abdominal, de duração de uns 3 meses, como se fizesse parte do quadro mesmo. Eu fiquei pensando se essa alteração de hábito intestinal dela não poderia ter sido por SIBO. Também, já que ela é uma paciente imunossuprimida, só que SIBO não cursaria com febre, né? Em geral não, né? Mas é uma hipótese também que a gente... Eu acho que até pensou para ela quando ela veio com essa diarreia, febre, e sendo imunossuprimida, né? E essas linfonodomegalias que ela tinha, eu chequei num exame dela de imagem de hematoma de março de 2020, as alterações eram praticamente as mesmas, com hepatosplenomegalia, com circulação colateral. Vamos ver como é que ela evolui. Ô, Daniel, esse rim, ele está meio claudicante, né? Mas isso não tem nada a ver com a doença de base dela. Provavelmente é rejeição crônica, outras coisas. Isso. Já está transplantado há 16 anos, né? É um rim para uma mulher que já passou por tanto problema aí, tanta infecção, tanta luta aí, né, depois do processo de transplante, provavelmente isso é uma disfunção crônica já de encher. E 16 anos já é um tempo bom para quem faz transplante de odor vivo, né? A gente acredita. Então, nesse momento, talvez ela já está em preparação, tanto que ela até tirou o cirulima, eu acho, não foi? Eu acho que você mostrou ali depois, ela estava com prednisona e tacrolimus. Talvez estão tentando diminuir a imunossupressão, pensando nesse contexto infeccioso que ela teve, talvez, e pensando também até no contexto neoplásico, que o cirulima também está associado com talvez um aumento de neoplasias, e então já diminuir a imunossupressão dela, talvez estão pensando em fazer um conservador aí, tentando segurar ao máximo esse rim para ela não entrar em diálise de novo. Mas já está há um tempinho, já 16 anos de transplante, guerreira. Eu acho que o pessoal da Nefro deve estar já pensando na possibilidade de entrar com eritropoetina para ela, para manter HB, né? Para manter a anemia controlada. Depois, até você me dar o nome dela completa, data de nascimento, eu dou até uma olhadinha lá. Posso falar com o pessoal, com o médico que está acompanhando ela no pós-transplante, né? Que a gente discutiu esse caso, né? Talvez precisar de mais ajuda, a gente está à disposição. E tem algum perfil genético que você solicitaria? Tem alguma coisa? Porque a gente tem o Gama na reunião,
Uhum. O Gama, ele gosta muito de ajudar, né, Gama? Sim. Mas o Daniel falou que não faz em lugar nenhum, não foi isso, Daniel? Não, mas o Daniel falou da proteína que é mutada, a policistina, e a mutação eu acho que tem naquele protocolo das mutações gênicas, doutora Lúcia, eu acho que eles fazem sim, naquele painel. Eu vou ver. Tem o painel de doenças císticas renais, ela tem tanto de policistina 1 como de policistina 2 e alguns outros genes relacionados. Só que alguns painéis não pegam a mais comum, que é a PKD1, que é a policistina 1. Mas nesse caso aqui, que é recessiva, é uma outra mutação. É o PKHD1. O KHD1, E aí com certeza faz. Então, se procurar em algum painel de doenças císticas renais, deve ter sim esse gene, que inclusive é mais fácil de fazer, porque é um gene menor, né? Então, fica mais fácil de conseguir. Eu acho que dá para fazer diagnóstico sim, genético. Sim. Legal. Caso legal, até para publicação, inclusive, eu acho. É tão raro, né? Se tiver a genética dele. Sim. Vamos atrás. Caso muito legal. Eu tava essa mutação no gene PKHD1 é ela que codifica essa proteína fibrocistina e polidicutina, não é isso? Isso. E é essa que está falando que é mais fácil de fazer. Isso, exatamente. A policistina 1 é um gene muito grande. A gente tem problemas gravíssimos aqui no Brasil, inclusive tem laboratórios que não fazem. Ela é a mais comum, mas acaba não fazendo. Tem que mandar para fora, se quiser fazer. A gente tem um caso lá no ambulatório, o rapaz, ele é policial, tem 37 anos de idade, e eu acompanho ele já há uns 4 ou 5 anos, mas ele já é mais antigo na casinha. Ele, quando deu entrada no ambulatório, tudo parecia ser compatível com uma colangite esclerosante primária, né? Ele tinha alterações de vias biliares na colangio-ressonância, fazia episódios de colangite bacteriana, de modo uma vez a cada 4 meses, tanto que ele faz uso crônico de antibiótico como medida profilática. E aí, depois, com o estudo de imagem melhor, a coisa não ficou muito clara, ele foi para a biópsia e a doutora Valéria definiu o diagnóstico de fibrose hepática congênita. Ele tem hipertensão portal, tem varizes de esôfago que já foram ligadas, mas a forma que ele apresentava a doença era uma forma menos comum que essa forma que eles chamam colangítica, né, de episódios de colangite bacteriana, enfim, enquanto que a forma mais comum é essa só da hipertensão portal, que a doutora Lúcia falou anteriormente, né, com episódios de hemorragia, enfim. E esse é o único caso que eu lembro assim do ambulatório da casinha de hepatite, da gente tá acompanhando já há algum tempo. Mas ele padece de episódios de colangite bacteriana com uma certa frequência. Se ele tira o antibiótico, ele volta a fazer febre, dor no hipocôndrio direito, calafrios interno no hospital da polícia, aí corrige lá aquele transtorno, mas ele tem agora estado bem do ponto de vista clínico, mantendo Bactria em uso prolongado, né, e com hipertensão portal sob controle clínico e endoscópico. Agora, quando a doutora Valéria fez a lâmina, eu estava revendo aqui, que eu lembrava que ela falou de alguma... que o ramo venoso portal na biópsia da fibrose hepática congênita, ele não é identificado, né? O ramo venoso portal não é evidente. E eu não lembro se a Isadora descreveu alguma coisa nesse sentido aí. Não, doutor, na biópsia não falava de hipoplasia de veia porta. Não. Ou de esclerose, né? Ou de esclerose, não. Precisamos pegar essa lâmina aí e dar uma olhada, porque é um caso muito interessante. Vamos ver se tem no painel. E aí, vamos ver. Achar aqui o painel, mas eu não achei, para ver se tem esse gene lá no painel nosso de doença colestática. Sim. Muito legal. Mas se não tiver e tiver em outro lugar, vale a pena a gente investir, né? Como é bom falar com o doutor
Gente, mais alguma pergunta? Daniel sabe tudo de doença policística, hein? A gente sabe, eu vou falar assim que eu pensei que era policística dominante. Eu levei um susto aqui quando falou de recessiva, que a gente não vê, né? Tive que dar Mas, uma... Daniel, quando você falou do tamanho do rim, eu lembrei, assim, quando a gente ficava discutindo coisas para residência médica, falava as únicas condições em que o rim chega ao final da sua história com tamanho normal ou grande é doença policística dos rins, com herança autossômica dominante, amiloidose e nefropatia diabética, né? Os demais tudo é rim pequenininho, né? Então essa correlação de que não poderia ser autossômica dominante é porque o rim dele é muito pequenininho, bilateralmente, né? Não dá. É. A condição sine qua non para ter disfunção renal na doença policística dominante é o rim ser grande. Ser grande, né? Muito legal. Muito bom. Vamos agradecer, então. Daniel, você quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer, né? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Vendo os meus professores na época que eu era residente. Acho que vocês não lembram, mas vocês não lembram de mim, né? Porque é tanta gente que passa, né? Tanta gente. Mas eu me lembro muito bem de vocês, tanto em ambulatórios como em enfermarias. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pela Lívia ter me convidado, né? A Lívia foi minha residente, olha como o tempo, né? O mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Foi minha residente lá em Mogi das Cruzes. E eu estou no ambulatório de rim policístico, no ambulatório de litíase e no ambulatório de diálise peritoneal. A gente tem contato com o pessoal do HRIM, então, precisando de qualquer coisa, estamos em contato com o pessoal da Escola Paulista de Medicina, tá? Então, fica tranquilo para poder pedir aí qualquer tipo de ajuda, tá? Vamos aperrear mais vezes, viu? E nós também, Daniel, que você precisar mandar para lá, viu? Não precisa pedir licença, não, que nem aquela vez, viu? Pode mandar. Tá bom, obrigado. Super obrigado, Daniel. Obrigada. Obrigada, doutor Daniel. Parabéns, Isa. Isa, muito bom. Obrigada. Bela escolha, professora Maria Lúcia. Sim. Boa noite, né? Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Beijo, tchau. Tchau, Livinha. Boa noite. Tchau. Oi, boa noite, Lívia.